Hoje vamos dar início a uma nova série de vídeos chamada Casa Mais, uma parceria com a Nutrizi, em que vamos transformar a sua casa. Ela vai ficar casa mais verde, casa mais sustentável, casa mais mediterrânica, casa mais saborosa. E este primeiro vídeo não podia deixar de ser em minha casa e o tema é Casa Mais Verde. E vou fazer com que a sua casa fique uma verdadeira selva urbana. É o sonho de muitas pessoas, mas muitas vezes do sonho à realidade vão muitas desilusões e é isso que eu quero evitar. O que é preciso para começar a ter a sua selva urbana? Porque a maior parte das pessoas hoje em dia já não querem ter uma ou duas plantas, querem ter muitas. E muitas vezes não sabem sequer por onde começar, nem que plantas escolher. Primeiro que tudo, o que é preciso para eu ter plantas em casa? É preciso ter luz. A luz é o fator limitante e essencial. Todas as plantas precisam de muitas horas de luz, pelo menos 5 ou 6 horas de luz. Não precisam todas de sol direto, grande parte das plantas de interior estão habituadas a viver em condições em que têm apenas luz filtrada e não têm sol direto. Se bem que algumas gostam de algumas horinhas de sol e eu depois já vou explicar quais é que são. Depois gostam de estar arejadas. O arejamento é essencial para que as plantas estejam saudáveis. Abrir as janelas, rodar os vasos, ter algum espaço entre elas para que o ar circule e que elas não fiquem com fungos, com pragas, não fiquem doentes. Depois é muito importante também um vaso bem drenado, com furos de drenagem para que a água circule. A seguir, um excelente substrato para que as plantas estejam sempre bem alimentadas. Depois, uma rega feita em condições, uma rega eficiente, regar, não às pinguinhas. Nós, quando temos sede, não bebemos água às pinguinhas, bebemos um copo de água. A rega das plantas é igual. Quando elas têm sede, regamos, deixamos escoar pelos furos de drenagem e só depois é que a colocamos outra vez no seu sítio. E depois, uma fertilização adequada. Se o substrato for bom, já tiver alguma fertilização, depois só temos que fertilizar mensalmente nos meses mais quentes, na primavera e no verão, que é quando elas mais precisam. Depois de termos estes cuidados básicos, é mais fácil termos sucesso. O que é importante? A escolha das plantas. O que há disponível no mercado é cada vez mais, as pessoas perdem-se um bocado e é difícil sabermos o que escolher. E eu hoje trago aqui 10 sugestões. 10 plantas que são boas para quem quer começar, 10 plantas que são fáceis de manter para quem quer começar uma selva urbana e não tem assim tanta experiência. E também são ótimas para quem já tem alguma experiência porque são plantas lindíssimas. E vou começar por aquela que eu acho que é a mais fácil de todas. Aqui, a minha planta jiboia. Ela de facto até chega a ser um bocado invasora, não é? Porque ela cresce tanto. Eu já lhe perdi a conta das vezes que eu já multipliquei esta planta cá em casa. Chama-se Epipremnum, ou planta jiboia. Ela cresce a um ritmo alucinante, fica linda assim em cestos suspensos como eu a tenho, num vaso em que possa cair. É uma planta que dá-se tanto a numa zona com muita luz como uma zona com menos luz. O que é que acontece? Se ela aqui tem muita luz, está aqui mesmo ao pé de uma janela, atenção, quando as penduramos, elas devem estar a uma altura, não acima da janela, mas numa altura que consigam ter luz, ela fica mais variegata, ou seja, mais amarelada. Se esta planta estiver numa zona com menos luz, tende a ficar mais verde escura. O que é que ela precisa? Que eu a regue quando o substrato está seco, não vale a pena regar quando ainda está úmido, quando está seco, rego-a, fertilizo-a mensalmente na primavera e no verão. Estou sempre a cortá-la porque ela está, como veem, está quase a chegar ao chão e começa-se a enlear nas outras. Acabei de a cortar a semana passada. Depois é só pôr a enraizar em água e temos planta jiboia que nunca mais acaba. Portanto, é daquelas plantas que é a número 1 para quem quer começar, porque isto de facto não dá trabalho nenhum e faz este efeito maravilhoso. Eu acho que tenho uma data delas cá em casa, nem sei quantas. Depois, esta, não é? Que é talvez a planta que aparece mais no Pinterest, até tem um dia para ela, o Monstera Monday, é a Monstera deliciosa ou costela de Adão. É uma planta, como o próprio nome indica, ela chama-se Monstera, portanto ela fica grande, temos de ter espaço para ela, mas é muito fácil. Ela gosta de zonas de meia sombra, se tiver um bocadinho mais de luz também não se importa e cresce muito, é também muito fácil de propagar, basta tirarmos uma zona de entrenó, ou seja, onde ela faça assim um cotovelo, colocá-la a enraizar ou plantá-la diretamente e temos também uma nova monstera.
regar quando o substrato está seco, fertilizá-la mensalmente ou de 2 em 2 meses na primavera e no verão, e podemos esquecer-nos dela porque ela vai crescer ao seu ritmo e temos monstera ou costela de Adão por muitos e longos anos. Depois temos aqui outras 2 plantas também assim trepadoras que eu gosto muito e que são muito mais fáceis de cuidar do que as pessoas possam imaginar. Uma delas é aqui a Begónia maculata, polka dots, esta que é assim às bolinhas, que é uma planta muito fácil, cresce a um ritmo alucinante. Eu comprei-a assim pequenina, há 1 ano e tal, e já está deste tamanho, já tem 3 braços, estou farta de a cortar, de a podar. Ela também é muito fácil de propagar, se tirarmos um raminho com 3 folhas, pusermos a enraizar, temos logo uma nova begónia. Também tem uma flor bonita. Gosta de estar aqui ao pé da janela. Esta é das tais que gosta de umas horinhas de sol da manhã, agradece. Ela é um bocadinho mais exigente em rega do que aquelas que eu falei anteriormente, por isso temos de ter mais cuidado. As plantas não precisam todas da mesma quantidade de água, nem das mesmas vezes de rega. Esta, o substrato seca mais rapidamente, portanto temos que de vez em quando vir cá ver se é preciso ser regada, mas é só isso, fertilizada também mensalmente na primavera e no verão, e temos begónia para muitos anos. Temos aqui a chamada mini costela de Adão, Rhaphidophora, que é lindíssima, cresce. Esta então cresce, se eu não a cortasse já tinha passado do teto, ela começa ali atrás, tem 3 braços, é uma planta facílima. Esta eu tenho há 1 ano e pouco, comprei-a deste tamanho e eu acho que ela já está gigantesca. Uma planta que cresce, ela está mesmo ao pé da janela, portanto ela até gosta de um bocadinho de sol da manhã. A água não é tão exigente como a begónia, mas como ela também está numa zona mais quente, tem que ter mais cuidado com a rega, mas é uma planta que não dá trabalho nenhum. Portanto, são plantas muito fáceis para começar a selva urbana. Temos aqui outras, tenho aqui mais umas para terminar aqui o conjunto para quem quer começar. A Aglaonema é uma planta que eu cada vez gosto mais, tem uma variedade de folhagens diferentes, há muitas no mercado. Esta também está perto da janela, ela gosta das horas do sol da manhã, cresce muito, é muito frondosa, não é muito exigente em rega, é igual a um lírio da paz que também vou mostrar a seguir. É uma planta que também precisa do mesmo tipo de fertilização, uma vez por mês na primavera e no verão. Esta está a precisar mesmo de mudar de vaso e de ser dividida, que é o que eu vou fazer a seguir, e é uma excelente planta para começarmos porque não tem grandes problemas de manutenção. Aqui o ficus, não é? O ficus elástica, este aqui é o rubi, o cor-de-rosa. Todas as avós tinham uma árvore da borracha, era talvez das plantas mais tradicionalmente utilizadas como planta de interior em Portugal aqui há uns anos. Não dá trabalho nenhum, é só vê-la crescer, precisa de pouca água, gosta de um bocadinho de sol direto, a fertilização também não é tão exigente como as outras plantas e é deixá-la ir crescendo. É uma planta que não dá trabalho nenhum. Menos trabalho que esta, só mesmo aqui as espadas de São Jorge, que passam, eu acho que esta passa meses sem ser regada. Ela gosta de sol direto, mas também se aguenta à meia sombra ou à sombra. Dizem que dá sorte, portanto é bom tê-la em casa, pelo simples não. Há muitas diferentes, esta é toda verde, há umas variegatas, há umas mais pontiagudas, outras com uma folha mais larga. Portanto, é uma planta, em termos de fertilização também não é nada exigente. Eu acho que a fertilizo para aí 1 ou 2 vezes por ano e até me esqueço, coitadinha, que ela existe. Tenho várias, quase uma em cada divisão. E espada de São Jorge, que era uma sansevieria e agora passou a ser uma dracaena, deve fazer parte de qualquer selva urbana. Peperómias, tenho muitas, porque são uma planta suculenta muito resistente. Cresce também, esta é a Obtusiofolia variegata. É muito bonita, cresce também muito, uma grande velocidade, não dá trabalho nenhum, precisa de poucas regas, é muito resistente a pragas e a doenças, também muito fácil de propagar, já a dividi não sei quantas vezes, regar só quando o substrato está seco. Estou sempre a dizer a mesma coisa porque as plantas morrem muito mais por excesso do que por falta de água. As pessoas têm mania de andar sempre a regá-las e a maior parte delas só deve ser regada mesmo quando o substrato está seco. E esta, como é suculenta, é o caso dela. Fertilizá-la também mensalmente, atenção aos fertilizantes, eu gosto sempre mais daqueles líquidos que se diluem na água da rega. Depois, para quem gosta de filodendrons, os filodendrons, alguns são mais difíceis do que outros, este é muito fácil, é o Birkin, é assim riscadinho, o crescimento dele não é muito rápido,
mas ele é muito fácil de cuidar. Também me esqueço às vezes do regar, cresce ao seu ritmo, as folhinhas vão rebentando, rego só quando o substrato está seco, vai crescendo, nunca tem pragas, nunca tem doenças, nunca tem nada. Uma excelente opção. Depois, um lírio da paz. Não há nenhuma selva urbana para iniciantes que não tenha o lírio da paz. Qual é que é o segredo para ter flores? Muitas pessoas me perguntam, tenho o meu lírio da paz, está muito bonito, mas está sempre verde e não tem flores. Precisa de luz e agradece umas horinhas de sol da manhã ou do final da tarde para dar esta flor branca que estamos aqui a ver. É talvez das plantas que, em termos de rega, é um bocadinho mais exigente e dá logo sinal. Quando tem sede, as folhas ficam assim para baixo, mas também é muito fácil recuperá-lo, é regá-lo abundantemente ou, em casos extremos, fazer uma rega de emergência, que é mergulhar o vaso num recipiente com água. Portanto, 10 plantas para começar uma selva urbana. Acho que é mais do que suficiente, 10 plantas fáceis, muito dificilmente alguma destas plantas se mata. E agora, a seguir, vou mostrar como é que vamos mudar de vaso e aproveitar também para dividir esta aglaonema, utilizando um substrato adequado às plantas de interior que têm as suas exigências específicas. Vamos então agora fazer uma mudança de vaso, que é uma coisa que as nossas plantas de interior precisam pelo menos de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, consoante o tamanho e o crescimento delas e quando nos dão alguns sinais, ou seja, quando começam a precisar mais água do que o habitual, quando o seu crescimento já não é tão grande como deveria ser, quando começam a ficar amareladas. Esta já está a ficar com o vaso muito cheio e, além disso, já tem aqui 2 ou 3 plantas que eu também quero dividir, por isso não só vou mudá-la de vaso, como vou aproveitar por dividir esta aglaonema. Vamos aqui tirá-la para fora, convém pôr um tabuleiro para não sujar tudo por baixo, vou deitá-la para ser mais fácil e agora vou dividi-la, tendo o cuidado de ter sempre raiz em cada um dos pedaços que levo comigo. Aqui uma. Já a soltei, vou deixá-la aqui com uma boa parte da raiz e agora o que é que eu vou fazer? Vou utilizar um vaso bem com furos de drenagem, vou colocar uma camada de leca urban para fazer uma boa drenagem no fundo e geotêxtil. Depois, que substrato é que eu vou utilizar? Vou utilizar um substrato universal. Não vou juntar leca hidro, porque ele já tem, é um substrato que é o adequado para as plantas de interior. Vou fazer aqui uma cama com este substrato. E depois pôr a nossa planta. Todas as plantas, ao fim de algum tempo, têm que ser mudadas de vaso. E podemos aproveitar estes meses de primavera, de início de verão e também até do outono para as dividir. Quando é que não as devemos dividir ou não as devemos mudar de vaso? Quando elas estão doentes, quando está muito calor ou quando está muito frio. Todas as outras alturas nós podemos aproveitar e mudar as nossas plantas. Estas são as alturas melhores, claro. Vamos então pôr aqui a nossa planta. Agora vamos aconchegar o substrato à volta dela.
Está aqui a nossa planta. Agora fazemos exatamente a mesma coisa para as outras partes. Fazemos o mesmo procedimento, a mesma camada de Leca Urban, o mesmo substrato, plantar e regar no final e ficamos com 3 ou 4 plantas que agora vão se desenvolver em boas condições porque já têm espaço e um substrato adequado. Está aqui o resultado da multiplicação da nossa Agoenema. 4 plantas fantásticas, todas com o substrato Nutrizi Universal, com a camada drenante Leca Urban, e isto é aquilo que tem que fazer às suas plantas quando elas precisam de ser mudadas de vaso e, neste caso, precisam de ser divididas. Portanto, como viram, é muito fácil começar a sua selva urbana, desde que tenha as condições de luz certa, os vasos certos, o substrato adequado e escolha as plantas mais fáceis para começar. Agrupe-as, conjugue-as para que as folhagens criem assim estas diferenças de cor, de textura, de dimensão, e depois é uma questão de regá-las quando elas precisam, adubá-las e principalmente usufruir da sua casa cada vez mais verde.